Fala pessoal, vamos então para a nossa sexta aula do curso de 10 dicas rápidas de SEO e hoje a gente vai falar sobre tags e meta tags, tá ok? Que é mais um conteúdo muito importante aí do código interno do nosso site para fins de SEO, tá bom? Então eu vou entrar aqui no nosso código, na nossa view aqui, restaurante do José, que eu criei. E eu já vou começar aqui falando da meta tag char7, né, que é o TF8. Então aqui você define a codificação de caracteres e a meta viewport, que eu já expliquei nas últimas aulas aí, que se refere à responsividade, que também é um importante caminho aí para o SEO. Vou falar de mais uma meta aqui, que é a meta name description, tá? Meta name description e o content aqui, tá? E vou falar também, vou até colocar ela aqui acima, a tag title, tá? Que são uma das duas principais tags aqui para fins de SEO. Vou exemplificar aqui, pessoal. Eu pesquisei aqui no Google site do G1 e repare aqui o resultado que me deu aqui. Eu abrindo aqui a codificação do site do G1, reparem aqui, ó, pesquisar aqui por title, olha aqui o que tem aqui no title, ó. G1 Portal de Notícias da Globo. É exatamente o que tem aqui, ó, tá bom? O título é uma das tags mais importantes aqui no ranqueamento das pesquisas. E aqui, se vocês forem olharem aqui, pesquisarem aqui por description, repare o que tem aqui, ó, no content dela, últimas notícias, né? Ciência, cultura e termina com Globo News, que é aqui, ó, últimas notícias, economia, justamente o texto que está ali na description. Então reparem a importância da tag title e da description. Então pessoal, esse trio aqui, tag title, description e a URL, formam uma importante combinação aí para fins de SEO. Lembra que na última aula eu ensinei, né, que o slug aqui, que é o caminho aqui da URL, é muito importante. Então ao invés de você ter um contato, você tem um contato de advogado. Então justamente para formar esse trio aqui, ó, title, description e a nossa slug da URL, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu estou trabalhando aqui com um restaurante, né, o restaurante do José. Então o que é interessante aqui na minha tag title? Como é uma das páginas iniciais aqui do meu projeto, eu começar aqui com o nome, né, da minha empresa, do meu serviço, do que eu estou falando. Então lembrando que a tag title, quanto mais para a esquerda, é maior relevância para a pesquisa. Então o que você escrever aqui mais à esquerda tem mais relevância do que o que está no fim da tag title. Então eu começo com uma palavra-chave bem interessante, que é restaurante, né, que é o que eu estou trabalhando, do José, nome do meu estabelecimento, né? E aqui eu posso dar um tracinho, posso pôr um pipe ou alguma coisa que delimite aqui o restante do meu conteúdo. Comida italiana em São Paulo. Tá ok? Lembrando, a tag title e a tag description, deve existir uma tag title e uma tag description para cada página do seu sistema. Então se você tiver uma página contato, você vai ter uma tag title e uma tag description específica para aquela página e assim sucessivamente. Todas as páginas têm que ter uma tag title e uma tag description específicas, tá? Lembrando que o JSON LD também é a mesma coisa. A tag viewport, o char7 e o TF8, elas podem se repetir, a mesma coisa para todas, né? Eu vou mostrar outra coisa aqui que é interessante, pessoal. Repare aqui, ó. Repare que aqui o Google já está cortando a description. Vamos pegar isso daqui, vamos jogar aqui no nosso Word e vamos contar essas palavras. Então repare que aqui, ó, a gente tem 152 caracteres. O que isso nos leva à conclusão? Que a nossa description ela tem que ter ali na faixa de 160 caracteres, que é o que o Google vai pegar para questão de conteúdo. Você pode ter uma tag title até uns 250 caracteres, mais que isso já é exagero, tá pessoal? Não vai ter influência para o seu SEO. Então a sua tag description, ela deve ficar ali entre 160 e 250 caracteres, já é um número interessante. Outra questão interessante, se a gente vier aqui descer um pouquinho, repare que esse title aqui também já está sendo cortado. Então vamos copiar ele aqui
para a gente ver aqui quantos caracteres que a gente tem. Vou jogar aqui, vou contar essas palavras. Repare aqui, ó, 57 caracteres, né? Então, a nossa tag title deve ter aí, no máximo uns 70 caracteres, 70, 80 caracteres. Mais do que isso também já não surte efeito, já é um exagero, tá bom? Então vamos ver aqui, vamos pegar aqui o que a gente fez e vamos ver quantos caracteres que a gente está trabalhando aqui. Vamos ver aqui, contar essas palavras. Aqui, ó, tô com 50 caracteres, né? Então eu poderia até trabalhar mais um pouco para estar chegando mais próximo dos 60, 70 caracteres. Comida italiana com preço baixo em São Paulo. Então, mais ou menos isso daqui. Vamos ver aqui quantos que deu. Vou jogar aqui. Vamos contar essas palavras. 66 caracteres, quer dizer, já está um número interessante, né, da nossa tag title. Agora a nossa meta tag description, aqui a gente tem que criar um texto. Então a gente cria aqui um texto. O restaurante do José, comida caseira italiana com ótimos preços, ambiente agradável. E aqui você vai descrevendo o que está referente à sua página. Então, se for uma página de contato, você vai falar: possuímos diversas formas de contato, por e-mail, telefone. Então, é específico daquela página. Vamos dar uma contadinha aqui quantos caracteres, para a gente não perder o controle. Deixa eu jogar aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu só subir aqui. Vamos ver aqui quantos caracteres. 121, dá para trabalhar mais um pouco ainda, né? Até 160. Ambiente agradável, estacionamento gratuito, né? Vamos jogar aqui de novo. Só tirar isso daqui. Então aqui vamos contar, né? Contar palavras. Aí já passou demais, né? Então a gente pode, até 250 a gente pode manter, ou qualquer coisa a gente tiraria essa última frase aqui também para não ficar muito grande. Então o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: nossa tag title deve ter ali na média de 60, 70 caracteres, e a nossa description entre 160, 230 caracteres, mais ou menos nessa faixa. E cada página tem que ter a sua tag title e a sua tag description, tá bom, pessoal? Então basicamente aqui no Read é isso. Outro detalhe: tem muita gente que utiliza a meta name keywords, tá? O que acontece? Essa meta name ela já foi muito utilizada no passado. Hoje ela não tem mais influência na questão de SEO. E tem dois detalhes também que não é interessante utilizar ela, que é o seguinte: quando você coloca aqui os seus conteúdos, então você vai colocar aqui restaurante, né, comida italiana. O que acontece? Os seus concorrentes, ao acessar o seu código, né, eles podem ver qual estratégia que você está traçando para o SEO aqui. Então ele vai ver que você está trabalhando com essas palavras para SEO. Ele pode copiar ou então utilizar outras palavras para vencer o seu ranqueamento. Então ele está vendo ali qual estratégia que você está utilizando. Outra coisa, pessoal, que também pode acontecer é a pessoa encher isso daqui de palavras-chave e ser interpretado como spam também pelos robôs de busca. Então é melhor não utilizar a meta keywords, tá? Porque ela não faz mais influência na questão de SEO, tá? Então usa a tag title e a description. Agora indo para o corpo do nosso site, deixa eu apagar isso daqui. O que é interessante aqui, pessoal? Primeiro detalhe que eu citaria aqui como muito interessante é que as suas páginas HTML tenham os headers, né, os cabeçalhos H1 a H6, tá bom? Sempre lembrando de seguir um H1 por página, tá? Que é o título, o cabeçalho superior, e que sigam a ordem. Então tem muita gente que faz assim, ó, coloca aqui restaurante italiano, né, como H1. Aí vem embaixo e já coloca, viu que o H2 vai ficar uma letra grande, ele vai colocar um H5. Isso não existe, tá, pessoal? A gente tem que seguir um padrão aqui de sequenciamento. Então, se eu tenho um H1 por página, no meu H2, que será um subtítulo, posteriormente eu terei que ter, se eu tenho que utilizar um outro subtítulo, um H3, tá bom? E seguindo essa sequência.
Essas tags são muito interessantes para fins de SEO, porque os robôs de busca, quando leem essas tags, eles veem que você está dando muita relevância, né, a esse título. Então, quer dizer, quando ele for pontuar seu site no ranqueamento, se alguém pesquisar por restaurante italiano, ele vai ver que o seu site está dando muita ênfase ao restaurante italiano. Então, se eu colocar aqui, ó, lasanha de queijo, como segundo critério de pontuação, ele vai utilizar o H2. Então, maior pontuação para H1, depois ele vai pontuando na sequência. Então, se uma pessoa pesquisar lasanha em restaurante italiano, quer dizer, você vai receber pontuação aqui e aqui, tá bom? Então, é muito interessante a gente utilizar os headers, né? E realmente utilizando nos headers o conteúdo relevante, tá? Outra coisa, nada de ficar enchendo isso aqui de palavras, né? Porque isso também, ou então fazer um texto todo em H1, não funciona, tá, pessoal? Escreva um conteúdo realmente interessante que as pessoas vão gostar de ler. Então, escreva restaurante italiano, venha com conteúdo interessante. Lembre-se, o Google ele sempre vai buscar um conteúdo interessante. Então, não adianta você utilizar as tags, né, de forma correta, sendo que você não está oferecendo uma experiência boa para o usuário. Outro detalhe é, se você, por exemplo, você está aqui, né? E aqui você pesquisou aqui, ó, restaurante do José. Eu estou achando essa letra muito grande, né? Não tem problema, tá, pessoal, de eu criar aqui uma classe título, por exemplo, né? Criar a classe título. Venho aqui no meu style sheet, né? E coloca aqui, ó, minha tag título, né? Tem uma fonte size de 16 pixels. Isso aqui também não tem problema, tá? Aqui, ó, é o mesmo H1, tá? O que vai ser lido, tá bom? Então é a mesma coisa. Então tá, a tag title, a tag title description e os headers eu já expliquei, né? Posteriormente, pessoal, aos H1s, o que é interessante também da gente ter aqui, ó, num parágrafo, por exemplo, eu tenho aqui um texto, Loren Y, né? Então tem aqui todo o meu texto Loren Y. O que acontece? Se eu tenho aqui, por exemplo, carne de sol, carne de jacaré, por exemplo, né? Então aqui está todo o meu texto corrido e eu tenho carne de jacaré. Se eu venho aqui e coloco uma strong aqui, nessa carne de jacaré, o que acontece? Eu também estou dando ênfase dentro do meu texto a essa carne de jacaré. Ou seja, a carne de jacaré dentro do contexto aqui do meu site, ela também vai receber uma pontuação no ranqueamento. Porque o robô de busca está vendo que eu estou dando ênfase a isso, tá bom? Então eu estou dando muita ênfase a um restaurante italiano, né? A uma lasanha de queijo, que é formada por uma carne de jacaré. Loucura, mas, né, só a título de exemplo. Outra coisa, eu também recebo pontuação quando eu coloco aqui, por exemplo, queijo parmesão e seleciono aqui um EM, tá bom? Então aqui, ó, um EM, né? Então, quer dizer, eu tô dando um itálico no queijo parmesão. Reparem aqui para vocês verem. Olha, eu tô dando ênfase aqui e tô dando ênfase aqui. Dentro do contexto do meu site, né? Eu também tenho essas palavras que estão dando ênfase no conteúdo do meu site. Então, eu também vou receber pontuações por isso. Vou falar aqui também agora, dentro aqui desse contexto também, de outro fato que também nos dá bastante pontuação, que são os links. Então, eu posso ter links para sites externos ou para dentro do meu próprio site. Então, por exemplo, aqui se eu tivesse bebidas a baixo custo e aqui eu inseri uma tag href, então aqui eu poderia linkar para o meu próprio site, por exemplo, bebidas de baixo custo em São Paulo, né? Como eu estou trabalhando aqui com URLs amigáveis, eu nem preciso colocar o ponto .php. Então aqui, ó, bebidas a baixo custo em São Paulo, né? Fechando essa tag aqui, ó. Aqui, pessoal,
repare aqui, ó, eu também estou dando ênfase a essa questão do link aqui. Então é outro fator também que gera pontuação para o meu site. Então repare que o SEO, eles são vários detalhes, né? Não é um simples fator que influencia. Então são vários detalhes. O link aqui também, assim como o Strong e o AM, também vai me dar relevância nesse conteúdo que eu estou linkando aqui, tá bom? Então o link é outro fator de influência. Outro detalhe que eu posso fazer aqui no meu link é atribuir aqui um atributo title nele. Então oferecemos bebidas de baixo custo na cidade de São Paulo, né? Então aqui, ó, eu estou dando mais um apoio nesse link aqui que está no meu site. Então utilize a tag title, tá? Outro detalhe aqui interno do nosso site é a tag IMG, tá bom? Então, eu, por exemplo, pegar então tá aqui a nossa imagem. O que acontece? Quando a gente coloca uma imagem, igual eu tinha explicado nas últimas aulas, muito interessante que o nome da imagem já venha com um slug referente ao que eu estou trabalhando. Então, que eu poderia colocar aqui restaurante do José em São Paulo, logomarca do restaurante José em São Paulo, algo desse estilo. E aqui eu também atribuiria dois atributos aqui, que é o alt e o tag. Então, por exemplo, se fosse a logomarca, eu colocaria logomarca do restaurante do José. E aqui no title eu colocaria algo semelhante, mas um pouquinho diferente, justamente para a gente expandir mais ainda o nosso SEO. Então, marca do restaurante do José, entendeu? Então aqui a gente colocou um atributo alt e um title dentro da nossa IMG, tá bom? Então, pessoal, as tags, elas fazem uma combinação aí junto com o conteúdo para dar relevância ao nosso site, tá bom? Então espero que tenha ajudado vocês aí, né? Lembre-se, produza um conteúdo de qualidade, né? Não tente burlar o sistema criando um conteúdo todo em H1, um conteúdo todo em Strong, né? Gerar links que não existem, porque você pode ser penalizado, tá bom? Então crie algo que realmente seja útil para as pessoas, tá bom? Então é isso. Sucesso nos códigos e na vida. Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com/artigos. Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula. Assim você aprende de forma mais fácil. Estamos disponíveis para desktop, tablet ou smartphone. Inscreva-se agora mesmo.